Há algo de estranho na forma como a maioria das pessoas busca o sucesso. Elas falam sobre seus sonhos, explicam seus planos, descrevem cada detalhe com entusiasmo. Mas, curiosamente, continuam paradas no mesmo lugar. E o mais curioso é que quanto mais falam, menos realizam. Já se perguntou por que impérios foram construídos não com discursos, mas com o silêncio estratégico de quem age quando ninguém está olhando? Pois é, o mundo pertence a quem trabalha, enquanto os outros comentam. Quantas vezes você já contou um grande plano a alguém, cheio de entusiasmo, acreditando que ao dividir sua ideia estaria fortalecendo sua determinação, mas ao invés disso, sentiu sua energia se esvair? É curioso como o simples ato de falar sobre um sonho, antes mesmo de começar a realizá-lo, cria uma ilusão de movimento. Você sente que já deu um passo, que algo já começou a acontecer. As pessoas te ouvem, te elogiam, dizem que é uma ideia brilhante, e por um instante parece que o sucesso está logo ali, ao alcance das mãos. Mas é apenas um engano. As palavras, quando usadas antes da ação, roubam a força que deveria ser guardada para o trabalho. Eu aprendi isso da forma mais dura. Quando era repórter em um pequeno jornal, eu sonhava em escrever um livro que pudesse transformar a vida das pessoas. Esse sonho me consumia. Eu o via em minha mente com tanta clareza que quase podia tocá-lo. Certo dia, cheio de empolgação, contei a um amigo sobre minha ideia. Esperei encorajamento, apoio, talvez admiração, mas recebi apenas risos. Ele achou que era pretensão demais para um simples repórter. Aquele momento me feriu profundamente. Eu não percebia ainda, mas havia entregado algo precioso, o meu fogo interior. E quando as risadas ecoaram, aquele fogo se apagou. Passei meses sem escrever uma linha sequer. Apenas falava sobre o que faria um dia. Falava tanto que comecei a acreditar que já estava fazendo alguma coisa. Enquanto isso, outros, mais discretos, mais determinados, estavam agindo em silêncio. Eles concluíram o que eu nem sequer havia começado. Foi então que percebi a armadilha que aprisiona tantos sonhadores. Quanto mais você fala, mais cria uma sensação enganosa de avanço. É como se cada palavra fosse um pequeno alívio que adia a necessidade da ação. A mente acredita que já está conquistando algo, e o corpo enganado perde a urgência de agir. O que antes era fogo se torna fumaça. E quando percebe, o tempo passou, as oportunidades se foram, e tudo o que resta são promessas não cumpridas. Aprendi, com o passar dos anos, que o silêncio é um escudo poderoso. Ele protege nossas ideias das críticas precoces, das dúvidas dos outros e, principalmente, das nossas próprias inseguranças. Quando você fala demais, abre espaço para que as opiniões alheias invadam o seu propósito. E as palavras dos outros, mesmo as ditas sem maldade, podem enfraquecer a sua confiança. Quantos projetos brilhantes morreram não por falta de capacidade, mas por excesso de exposição? Quantas vezes uma ideia deixou de crescer porque foi arrancada da mente antes do tempo, pela pressa de ser anunciada? Pessoas assim acreditam que precisam explicar o que vão fazer para que os outros reconheçam o seu valor. Querem ser compreendidas, apoiadas, aplaudidas. Mas o verdadeiro reconhecimento vem quando o trabalho está pronto, não quando está sendo prometido. Nenhuma semente cresce sendo mostrada a cada instante. Ela precisa estar escondida, protegida na terra para que possa criar raízes. A mesma regra vale para os seus planos. Perceba quantos gastam horas descrevendo com entusiasmo o que pretendem fazer, planejando em voz alta, detalhando cada passo, e depois se surpreendem por não terem energia para executar. Eles desperdiçam a força vital que deveria ser usada na ação, transformando-a em palavras vazias. E o mais perigoso é que recebem elogios por isso. As pessoas dizem: "Que plano maravilhoso, você vai longe."
Mas esse tipo de elogio é uma armadilha. Ele traz um conforto momentâneo, uma falsa sensação de progresso, e o cérebro, enganado, acredita que já conquistou algo. Assim nasce o círculo vicioso da procrastinação elegante, aquela em que o indivíduo fala tanto sobre o que fará que esquece de realmente fazer. Eu vi isso acontecer com homens e mulheres talentosos, alguns com ideias grandiosas, outros com habilidades raras. Vi futuros brilhantes se apagarem porque preferiram o aplauso das promessas ao silêncio do trabalho. Eles queriam ser admirados pelo que planejavam, não pelo que entregavam. E esse desejo, ainda que disfarçado de motivação, é um inimigo sutil. Ele alimenta o ego, mas enfraquece o espírito. Enquanto isso, os que verdadeiramente vencem raramente dizem o que vão fazer. Eles falam pouco, escutam muito e trabalham constantemente. De fora, parecem calados, até tímidos, mas dentro deles há um plano em movimento, uma força silenciosa que cresce a cada dia. Quando os resultados aparecem, não há necessidade de explicação, porque o sucesso fala uma língua que dispensa palavras. Pense nisso. Talvez você não esteja cansado de trabalhar, mas de desperdiçar energia tentando convencer os outros. Talvez o que te falta não seja motivação, mas silêncio. Há uma calma que só quem age em silêncio conhece. A paz de quem não precisa provar nada a ninguém, apenas cumprir o que veio fazer. A verdade é que o mundo não precisa saber o que você vai fazer. Precisa apenas ver o que você fez. E quando isso acontecer, não será preciso dizer uma palavra sequer. Depois de compreender o quanto as palavras podem drenar a energia da ação, tomei uma decisão simples, mas transformadora. Criei para mim uma regra que se tornou um dos pilares da minha vida. A regra dizia o seguinte: antes de falar sobre uma ideia, eu deveria dar ao menos um passo para realizá-la. Um passo, por menor que fosse. Escrever o primeiro parágrafo, fazer a primeira ligação, dar o primeiro movimento em direção ao que eu desejava. Esse princípio parece banal, mas é poderoso. Ele me salvou de desperdiçar anos de entusiasmo em conversas vazias e me ensinou que o verdadeiro compromisso não se mostra com palavras, mas com movimento. Lembro-me da primeira vez que testei essa regra. Eu tinha em mente um novo projeto de pesquisa sobre as leis do sucesso. A vontade de compartilhar era enorme, quase irresistível. O impulso de contar a alguém, de ouvir um "isso é genial", era sedutor, mas me contive. Em vez disso, sentei-me diante da minha velha máquina de escrever, respirei fundo e digitei a primeira frase. Ela saiu trêmula, imperfeita, mas estava ali, real, concreta. E naquele instante percebi algo extraordinário. Uma mudança sutil em mim. Senti a chama reacender. A dúvida deu lugar à convicção. Era como se aquele simples ato tivesse me conectado a uma força silenciosa, mas imensa. A partir daquele momento, compreendi que a ação é o antídoto da hesitação. Cada pequeno gesto, mesmo imperfeito, gera um tipo de energia que nenhuma conversa é capaz de produzir. Quando você age, o mundo invisível das ideias começa a ganhar corpo. E o mais fascinante é que essa energia não vem de fora, ela nasce dentro de você. A mente, ao perceber que você começou, muda de postura. Ela deixa de ser espectadora e passa a ser aliada. Essa regra me ensinou que o verdadeiro progresso é discreto. Ele não faz alarde, não busca plateia, não precisa de testemunhas. Os passos mais importantes de uma jornada são sempre dados no escuro, quando ninguém está vendo. É ali, no silêncio da ação, que se forma a base da confiança, porque a confiança não nasce de elogios ou de promessas. Nasce da experiência de ver-se capaz de fazer o que precisa ser feito. Quantas pessoas você conhece que vivem presas no mesmo ciclo? Elas têm boas ideias, falam sobre elas com entusiasmo, até se inspiram momentaneamente, mas nunca começam.
esperam a condição perfeita, o apoio certo, o momento ideal. E esse momento nunca chega. Elas acreditam que precisam sentir-se prontas para agir, quando na verdade é agindo que se tornam prontas. Foi isso que aprendi. A ação antecede a crença. Ninguém acredita de verdade até ver-se em movimento. Muitas vezes dei meus primeiros passos sem saber o que viria a seguir. Mas o ato de começar, mesmo sem garantias, me empurrava para frente. As oportunidades, as ideias e até as pessoas certas só apareciam depois que eu me colocava em marcha. É como atravessar uma ponte que só surge quando você começa a andar. Se esperar vê-la pronta antes do primeiro passo, nunca a atravessará. Também percebi que essa simples decisão, agir antes de falar, protege você de um tipo de energia destrutiva, a dúvida alheia. Quando um sonho é recém-nascido, ele é frágil. Mostrá-lo cedo demais é expô-lo ao vento frio da descrença. Há quem não vá compreender, quem vá ridicularizar, quem vá projetar em você os próprios medos. Mas quando você age em silêncio, quando dá o primeiro passo sozinho, sem depender da validação de ninguém, seu sonho começa a criar raízes profundas. E raízes fortes não se abalam com palavras. Essa regra me ajudou a entender algo essencial sobre a natureza humana. A mente busca provas. Ela precisa ver, tocar, sentir o progresso para acreditar. E a única maneira de convencê-la é agir. Nenhum discurso interno, nenhuma afirmação, nenhum plano mental é tão poderoso quanto o primeiro movimento real. Quando você se vê em ação, algo muda na sua percepção. De repente, você deixa de ser um sonhador e se torna um realizador. A cada ideia que me surgia, em vez de falar sobre ela, eu me perguntava: qual é o primeiro passo prático que posso dar agora? Às vezes, era algo pequeno, quase insignificante, mas sempre real. E isso fazia toda a diferença. Porque o mundo não recompensa intenções, ele recompensa resultados. E resultados nascem de ações simples, consistentes e silenciosas. Aprendi que a disciplina começa exatamente nesse ponto. No instante em que você resiste à tentação de falar e escolhe agir. Cada palavra não dita é uma reserva de força. Cada gesto realizado em segredo é uma semente plantada. E quanto mais você alimenta esse hábito, mais natural ele se torna. Chega um momento em que você já não sente a necessidade de anunciar nada. Você apenas faz. E é nesse ponto que o trabalho se transforma em prazer. Existe uma paz singular em agir sem precisar justificar-se. Uma confiança que vem não do reconhecimento externo, mas da certeza interna de que você está cumprindo o seu propósito. Foi isso que descobri quando comecei a viver sob essa regra. A sensação de leveza, de domínio próprio, de independência do olhar dos outros, é libertadora. Por isso, sempre que uma nova ideia nascer em sua mente, não a desperdice em palavras. Proteja-a. Dê-lhe o presente do silêncio e o alimento da ação. Porque toda grande realização começa assim, com um gesto pequeno, quase invisível, que transforma um sonho em realidade. E quando o primeiro passo é dado, o destino começa, silenciosamente, a se mover a seu favor. Há algo profundamente enganoso na forma como o cérebro humano reage às palavras. Quando você fala sobre um objetivo com entusiasmo, o seu cérebro interpreta essa conversa como se parte da tarefa já tivesse sido cumprida. É uma armadilha sutil, porém devastadora. Você sente um alívio, uma satisfação precoce, e essa sensação cria a ilusão de progresso. A mente se convence de que algo está acontecendo, mas, na realidade, nada se move. É como se a simples narrativa do sonho substituísse o esforço de conquistá-lo. E o perigo está justamente aí. As palavras dão prazer imediato, enquanto o trabalho exige paciência e dor.
Eu vivi isso tantas vezes que posso reconhecê-lo em qualquer pessoa. Vi jovens brilhantes apresentarem seus planos com tanta eloquência que por alguns instantes até eu acreditava que já haviam realizado algo. Eles falavam de seus futuros negócios, dos livros que escreveriam, das invenções que transformariam o mundo, mas semanas depois nada havia mudado. O entusiasmo se dissipava e o que restava era apenas o eco das próprias promessas. O mesmo entusiasmo que parecia o início de uma jornada era, na verdade, o fim dela. Com o tempo, percebi que o excesso de palavras funciona como um anestésico para a ação. É agradável falar sobre o que se deseja. É reconfortante receber aprovação, aplausos ou até a simples curiosidade dos outros. Mas cada elogio recebido antes da conquista rouba um pouco da energia necessária para alcançá-la. A satisfação antecipada destrói o impulso natural da realização. O cérebro, enganado, acredita que o trabalho já foi recompensado e perde o desejo de continuar. É por isso que muitos começam com força e terminam em silêncio, não por escolha, mas por esgotamento da própria vontade. Houve um tempo em que eu também confundia movimento com progresso. Eu me sentia ocupado, cercado de ideias, escrevendo rascunhos, conversando sobre novos projetos. Até que percebi, estava girando em círculos, criando a ilusão de avanço. Falava mais do que agia, planejava mais do que executava. Foi então que compreendi uma das verdades mais simples, porém mais duras do sucesso. Falar não é fazer. Planejar não é agir. Prometer não é cumprir. E foi observando os homens que realmente realizaram grandes feitos que essa lição se gravou em mim com mais força. Thomas Edison, por exemplo, raramente discutia seus experimentos fora de seu laboratório. Ele não precisava provar que estava trabalhando. Seus resultados falavam por ele. Cada fracasso o aproximava de uma nova tentativa e cada tentativa o aproximava da descoberta. Ele não desperdiçava tempo explicando o que pretendia alcançar. Trabalhava em silêncio até que o mundo inevitavelmente o ouvisse. Esse tipo de foco só é possível quando o indivíduo compreende o poder do recolhimento. As grandes mentes não se distraem com a necessidade de aprovação. Elas são movidas por um compromisso interior. E esse compromisso se fortalece no silêncio. Quando você para de anunciar o que vai fazer, toda a sua energia se volta para o que precisa ser feito. É como se o silêncio concentrasse a força em uma única direção. Muitos acreditam que a fala é o que inspira a ação, mas é o contrário. É a ação que inspira a fala verdadeira. Quando você age, as palavras ganham substância e cada frase se torna eco do que foi vivido. Por isso, quando você vê alguém que pouco fala e muito realiza, há uma serenidade em sua presença. Ele não precisa justificar seus passos, os resultados já o fazem. Aprendi a observar esse padrão nas pessoas e em mim mesmo. Notei que quando passava dias discutindo ideias, eu me sentia produtivo, mas nada concreto acontecia. No entanto, quando me calava e mergulhava no trabalho, algo mágico acontecia. O progresso surgia. Pequeno no começo, quase imperceptível, mas real. E essa pequena conquista gerava uma força nova, uma confiança que se multiplicava. Era como se o silêncio fosse o solo fértil onde o sucesso realmente cresce. As pessoas mais disciplinadas que conheci tinham um traço em comum. Eram discretas. Elas não precisavam contar o que estavam fazendo e raramente pediam aprovação. Enquanto os outros falavam, elas se preparavam. E quando os resultados apareciam, ninguém entendia como haviam conseguido. A resposta era simples. Elas não desperdiçaram energia tentando parecer determinadas. Elas usaram toda essa energia para agir. A verdade é que o entusiasmo das palavras evapora rápido.
Já a determinação da ação é silenciosa, mas duradoura. Por isso, toda vez que sentir vontade de contar seus planos, pare um instante. Pergunte-se: estou buscando progresso ou reconhecimento? Estou tentando avançar ou apenas parecer em movimento? Essa simples reflexão pode mudar tudo. Porque enquanto muitos se perdem na satisfação de descrever o caminho, poucos realmente o percorrem. E é justamente por isso que o mundo tem tantos oradores e tão poucos realizadores. O som das palavras se apaga rápido. O eco das ações, esse permanece para sempre. Andrew Carnegie foi um dos homens mais notáveis que já conheci. Ele não era apenas o homem mais rico de seu tempo. Era um estrategista silencioso, alguém que compreendia o poder oculto da ação discreta. Lembro-me com clareza da primeira vez que o ouvi dizer: se você precisa anunciar o que vai fazer, é porque ainda não está pronto. Naquele instante, essa frase me soou enigmática. Eu, jovem e impulsivo, acreditava que compartilhar ambições era um sinal de coragem. Mas Carnegie me ensinou que falar demais sobre o que ainda está sendo construído é como deixar a fundação de uma casa exposta à chuva antes que o concreto seque. O tempo, o vento e a curiosidade dos outros acabam corroendo o que ainda não está firme. Carnegie era um mestre em começar grandes empreendimentos no silêncio. Suas decisões mais importantes eram tomadas sem alarde, sem discursos, sem promessas. Ele acreditava que o verdadeiro poder se manifesta quando a ação acontece antes das palavras. Muitas vezes, enquanto o mercado especulava, enquanto os jornais tentavam adivinhar seus planos, ele já estava executando. Quando os resultados vinham à tona, já era tarde demais para que alguém o detivesse. Isso o tornava imprevisível e, ao mesmo tempo, imbatível. Eu aprendi, observando de perto, que o silêncio de um homem focado não é vazio, é cheio de propósito. Quando Carnegie entrava em uma sala, poucos imaginavam a magnitude das decisões que estavam sendo gestadas em sua mente. Ele ouvia mais do que falava. E cada pausa carregava uma força que fazia os outros se calarem naturalmente. Não era um silêncio tímido, era um silêncio estratégico. Ele compreendia que a mente precisa de tranquilidade para pensar grande. Quem fala demais dispersa o raciocínio, perde o domínio sobre o próprio foco. O silêncio, por outro lado, concentra o pensamento, afia a intuição e preserva a energia criadora. Certa vez, enquanto discutíamos sobre os segredos do sucesso, ele me disse algo que nunca esqueci. As grandes vitórias se conquistam enquanto os outros dormem, Hill. É no escuro, quando o mundo está quieto, que as ideias mais poderosas são moldadas. E de fato era assim que ele operava. Enquanto outros homens buscavam reconhecimento imediato, ele plantava pacientemente os alicerces de impérios. Quando o mundo finalmente percebia o que ele havia feito, tudo já estava solidificado. O método de Carnegie me fez refletir profundamente sobre a natureza humana. A maioria das pessoas tem pressa de ser vista, de provar valor, de mostrar que está fazendo algo importante. Elas acreditam que falar sobre suas intenções atrai oportunidades, quando, na verdade, muitas vezes apenas desperdiça o elemento mais valioso do êxito, o mistério. O mistério é o escudo dos grandes realizadores. Ele protege seus planos da inveja, da sabotagem e até da própria dúvida. Quando o mundo não sabe o que você está fazendo, não pode te desviar do caminho. Houve um momento em que compreendi que Carnegie não apenas guardava segredos, ele cultivava silêncio como uma ferramenta de liderança. Quando alguém o questionava sobre seus próximos passos, ele sorria levemente e mudava o assunto. Essa atitude, que muitos interpretavam como frieza, era, na verdade, sabedoria. Ele sabia que as palavras proferidas antes da hora carregam um preço alto. Uma ideia, quando é falada cedo demais,
perde sua força de germinação. A fala é como a luz que incide sobre a semente. Em excesso, impede o crescimento. Quando decidi seguir seu conselho e comecei a aplicar essa filosofia em minha própria vida, percebi resultados quase imediatos. Projetos que antes pareciam emperrados começaram a fluir. A energia que eu gastava, explicando, justificando ou tentando convencer os outros, passou a ser canalizada inteiramente para a execução. Descobri que o silêncio é o mais fiel aliado da produtividade. Ele elimina distrações e nos obriga a confiar em nossa própria visão, sem buscar constantemente aprovação. Carnegie dizia que a diferença entre um homem comum e um homem extraordinário não está na quantidade de ideias que ele tem, mas no que ele faz com elas. E acrescentava: os homens comuns falam de planos, os extraordinários os realizam. Essa frase se tornou um princípio para mim. E se você observar atentamente, verá que todos os grandes criadores, inventores, líderes e pioneiros do mundo seguiram o mesmo padrão. Antes da fama, antes dos aplausos, havia um longo período de silêncio. Thomas Edison, Henry Ford, os irmãos Wright, todos trabalharam na obscuridade antes de o mundo conhecer seus nomes. É nesse intervalo, entre o sonho e a sua revelação, que se forja o verdadeiro caráter de um realizador. O silêncio não é apenas ausência de som, é presença de força interior. É nele que a fé cresce, que a disciplina se consolida e que a visão se torna inabalável. Carnegie compreendia isso profundamente. Ele sabia que as grandes conquistas não são resultados de explosões, mas de processos. Processos que exigem paciência, sigilo e persistência. Por isso, sempre que eu via alguém apressado em anunciar o que faria, lembrava das palavras de meu mentor: quem precisa anunciar o próprio poder ainda não o possui. Aquele que realmente sabe para onde vai não precisa convencer ninguém. Ele apenas vai. E quando chega, o mundo inteiro se curva diante da evidência. Essa é a essência da filosofia que aprendi com Andrew Carnegie. As palavras inspiram, mas é o silêncio que constrói. E quem aprende a agir em silêncio se torna imune às distrações do mundo. Porque enquanto os outros falam sobre o que pretendem fazer, ele já está colhendo os frutos do que foi feito. Durante o período em que servi como conselheiro de líderes e empresários, aprendi que o verdadeiro poder não se revela naquilo que o homem diz, mas no domínio que ele tem sobre o próprio silêncio. Vi essa verdade se manifestar com clareza no comportamento de Franklin Delano Roosevelt, um homem cuja presença transformava o ambiente não por causa do volume de sua voz, mas pela força contida em suas pausas. Ele tinha a rara habilidade de ouvir profundamente. Enquanto os outros falavam apressados, tentando provar sua inteligência ou defender seus pontos de vista, Roosevelt observava. Seu olhar permanecia firme, mas tranquilo, e o silêncio dele parecia mais eloquente do que qualquer discurso. Quando finalmente falava, cada palavra saía impregnada de convicção, e mesmo os mais céticos se calavam para escutá-lo. Foi ao seu lado, em meio ao caos da Grande Depressão, que compreendi o poder do autocontrole. Naqueles anos, os Estados Unidos atravessavam um dos períodos mais turbulentos de sua história. O medo estava em toda parte, nas ruas, nos bancos, nas famílias. Milhões de pessoas haviam perdido tudo e a esperança parecia escorregar das mãos de um país inteiro. E ainda assim, em meio àquele cenário de desespero, Roosevelt mantinha uma serenidade que desafiava a lógica. Ele nunca se deixava dominar pela pressa de responder, pela necessidade de se justificar ou pelo impulso de acalmar os outros com promessas vazias. Observava, refletia e só então pronunciava as palavras exatas. E essas palavras, ditas no momento certo, tinham um peso que nenhuma retórica poderia igualar. Essa postura me ensinou algo fundamental.
O poder não está na quantidade do que você diz, mas na qualidade do que é dito. E essa qualidade nasce do autocontrole. O homem que fala demais entrega o domínio da situação aos outros. Ele se torna previsível, vulnerável, reativo. Já o homem que sabe conter-se, que domina a própria vontade de se exibir, conquista o respeito até mesmo de quem discorda dele. O silêncio controlado é uma forma de força invisível, mas irresistível. Roosevelt me mostrou com o exemplo que o autocontrole não é apenas uma virtude moral, é uma estratégia prática. Ele dizia que governar um país em crise exige mais do que inteligência, exige domínio emocional. Quantos líderes, quantos empresários, quantos pais e mães perdem o controle não porque não sabem o que fazer, mas porque não sabem esperar o momento certo de agir? A pressa em responder, o medo de parecer fraco, a necessidade de provar algo. Tudo isso destrói decisões que poderiam ter sido sábias se tivessem sido tomadas com calma. Eu mesmo, em alguns momentos da minha trajetória, senti o peso dessa lição. Lembro-me de uma reunião em Washington, em que fui confrontado duramente por um grupo de críticos que considerava minhas ideias sobre desenvolvimento pessoal otimismo ingênuo. As provocações eram constantes e dentro de mim crescia a vontade de revidar, de defender com veemência aquilo em que acreditava. Mas me contive, permaneci em silêncio. Observei cada um deles falar, expressar suas dúvidas e ataques. Quando todos se calaram, respirei e falei poucas palavras, mas ditas com clareza e convicção. Disse que não estava ali para convencê-los, mas para mostrar resultados, e que o tempo seria o juiz do meu trabalho. Não precisei dizer mais nada. O ambiente, antes tenso, se desfez em respeito. E anos depois, muitos daqueles homens se tornaram defensores das mesmas ideias que criticaram. O autocontrole é uma forma de liderança silenciosa. Ele começa dentro do indivíduo e se estende a tudo o que o cerca. Quando você domina suas emoções, domina o ritmo da situação. E quem controla o ritmo, controla o resultado. Pense nas vezes em que agiu por impulso e se arrependeu logo depois. Quantas oportunidades você perdeu por falar cedo demais, por reagir rápido demais, por não esperar o tempo certo das coisas? Em contrapartida, quantas vitórias silenciosas já conquistou quando teve a sabedoria de conter-se, de observar, de esperar? As pessoas confundem autocontrole com fraqueza, como se a calma fosse sinônimo de submissão. Mas é justamente o contrário. O verdadeiro domínio de si mesmo é o mais alto grau de poder que um ser humano pode alcançar. É a prova de que ele não é escravo das circunstâncias, nem das opiniões, nem das emoções. Um homem que mantém a mente firme, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas, tem uma força que nada pode derrubar. Roosevelt costumava dizer que a voz da razão é ouvida apenas quando o barulho do medo é silenciado. Ele compreendia que falar sem pensar é o mesmo que agir sem direção. E essa sabedoria pode ser aplicada a qualquer aspecto da vida, nos negócios, nos relacionamentos, nas decisões pessoais. Quantas vezes a ansiedade por resolver tudo rapidamente faz as pessoas destruírem o que poderiam construir? O autocontrole é a ponte entre o desejo e o resultado. Ele impede que o fogo do entusiasmo se transforme em incêndio. Essa lição ecoou em mim durante toda a minha vida. Acreditei e ainda acredito que um homem capaz de dominar a própria língua pode dominar o próprio destino. Cada palavra retida com sabedoria é uma semente de poder. Cada emoção controlada é uma vitória invisível sobre o caos. É no domínio de si mesmo que começa toda forma de grandeza. Por isso, aprendi a valorizar o silêncio não como ausência de voz, mas como presença de força. O silêncio que antecede uma palavra bem dita é como o arco que se tensiona antes de lançar a flecha. E quando ela é lançada,
não erra o alvo. Foi assim que Roosevelt conduziu uma nação em crise, e foi assim que aprendi a conduzir a mim mesmo. Porque o homem que fala no momento certo tem poder, mas o homem que sabe calar no momento certo tem sabedoria. Há um padrão que se repete em todos os lugares onde há pessoas buscando destaque, reconhecimento ou liderança. Nas salas de reunião, nas conversas de família, nos debates, até mesmo nas mesas de jantar. Os mais apressados sempre são os primeiros a falar. Eles acreditam que a palavra os fará parecer confiantes, inteligentes, preparados. Mas, curiosamente, quase sempre é o contrário que acontece. Quanto mais alguém tenta se afirmar por meio da fala, mais revela suas inseguranças. Já os que observam primeiro, os que esperam, os que escutam, esses têm uma força diferente, uma presença silenciosa que atrai o respeito sem precisar pedi-lo. Eu aprendi isso ao longo da vida e posso afirmar. O homem que domina o silêncio e sabe escolher suas palavras é aquele que mais influencia os outros. É fácil perceber esse padrão. Observe qualquer grupo reunido para tomar uma decisão. Os primeiros a falar são, em geral, os que precisam provar algo. Eles se apressam em mostrar que sabem, que têm opinião, que dominam o assunto. Mas os que permanecem calados nos primeiros instantes, analisando, ouvindo cada detalhe, são os que realmente comandam. Porque enquanto os outros falam, eles recolhem informações. Eles compreendem o cenário, medem os temperamentos, reconhecem os pontos fracos e fortes de cada um. E quando finalmente abrem a boca, suas palavras têm o peso da precisão. É por isso que o silêncio é uma das formas mais inteligentes de preparação. Ele não é passividade, é estratégia. Quando você aprende a escutar antes de falar, ganha uma vantagem que poucos percebem, a de compreender o que está por trás das palavras. O tom de voz, as pausas, a insegurança disfarçada em confiança, o medo escondido em arrogância, tudo isso se revela a quem sabe ouvir. E essa compreensão silenciosa é um poder que nenhum discurso pode substituir. Certa vez, fui convidado a participar de uma conferência com alguns dos homens mais influentes da época. Eu era o mais jovem entre eles. Enquanto todos falavam com entusiasmo, tentando impressionar uns aos outros, eu permaneci em silêncio. Ouvi cada palavra, observei cada gesto. Quando finalmente me perguntaram o que eu pensava, eu já conhecia a posição de cada um, suas intenções e até suas dúvidas. Falei poucas frases, diretas, e o ambiente mudou. O que antes era barulho virou atenção. Não foi o que eu disse que causou impacto, mas o contraste entre o meu silêncio e a urgência dos outros em serem ouvidos. O silêncio dá autoridade porque revela domínio sobre si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina qualquer ambiente. Mas há algo ainda mais profundo nisso. O silêncio não apenas faz você entender os outros, ele permite que você se entenda melhor. Quando você para de falar por um instante, quando deixa de tentar convencer e passa a escutar, percebe que muitas das coisas que queria dizer não eram tão necessárias assim. A mente se acalma, a vaidade se dissolve e o que resta é clareza. A clareza é o primeiro passo da sabedoria e só o silêncio pode concedê-la. É interessante observar como, nos dias atuais, muitas pessoas se sentem desconfortáveis com o silêncio. Há quem preencha cada pausa com palavras, risadas forçadas ou justificativas desnecessárias. Elas não percebem que, ao fazer isso, estão entregando o próprio controle. O silêncio constrange quem não tem segurança. É por isso que ele é uma ferramenta tão poderosa. Quando você se mantém calado diante de alguém ansioso por provar um ponto, está, sem perceber, dominando a situação. A calma desarma o barulho. Esse princípio vale para qualquer área da vida, nos negócios, nas relações, nos momentos de conflito. Quando alguém te provoca, quer arrancar uma reação imediata. Se você responde de forma impulsiva, entrega o poder.
Mas se você mantém o controle, se observa antes de reagir, algo muda. O outro começa a se sentir inseguro porque não sabe o que você está pensando. O silêncio te protege, te fortalece e, o mais importante, te dá tempo para decidir o que realmente vale a pena ser dito. A verdade é que quanto menos você fala, mais as pessoas prestam atenção quando você decide falar. As palavras se tornam raras e tudo o que é raro tem valor. Quando você fala pouco, mas fala certo, cada frase se transforma em um evento. É assim que líderes inspiram. É assim que mentes sábias guiam. E essa capacidade não vem do dom de oratória, mas do domínio interior. O mesmo domínio que nasce da paciência, da observação e do respeito pelo próprio silêncio. Neste ponto, se você está me ouvindo e sente que isso faz sentido, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Se este vídeo tem te inspirado até aqui, inscreva-se agora mesmo no canal e clique em gostei. Essa é uma forma silenciosa, porém significativa de dizer a si mesmo: estou comprometido com meu próprio crescimento. Porque assim como na vida, o progresso começa em silêncio. Você não precisa anunciar que vai mudar, basta começar a agir. Escolha ouvir mais do que fala. Observe mais do que reage. Espere mais do que exige. E quando chegar o momento de dizer algo, suas palavras terão o peso de quem já entendeu o que a maioria ainda não compreendeu. O mundo presta atenção não em quem fala mais alto, mas em quem fala por último e fala com sabedoria. Falar menos nunca foi um sinal de fraqueza, mas sim de inteligência. Há um tipo de poder silencioso que pertence apenas àqueles que compreendem o valor da observação. Em um mundo em que todos correm para provar algo, aquele que sabe conter suas palavras e medir suas reações ganha uma vantagem que poucos percebem. A pressa em se explicar, em mostrar competência ou sabedoria, é um reflexo do medo. Mas o homem que aprendeu a se calar diante da urgência de ser reconhecido demonstra uma confiança que não pode ser falsificada. O silêncio, quando usado com propósito, é uma estratégia refinada e, muitas vezes, a mais poderosa de todas. Em todos os ambientes que já frequentei, desde salas de reuniões até encontros com presidentes, percebi um padrão. Os que se apressam em falar o tempo todo acabam se tornando previsíveis. Quanto mais uma pessoa fala, mais expõe seus pensamentos, suas inseguranças e seus limites. Já aquele que observa que fala pouco se torna um mistério, e o mistério desperta respeito. As pessoas prestam atenção em quem não se entrega de imediato, porque o silêncio cria uma espécie de campo magnético ao redor de quem o domina. Ele se torna alguém cuja presença se faz sentir, mesmo sem dizer uma palavra. Essa capacidade de observar, em vez de reagir, muda completamente a dinâmica de qualquer situação. Quando você entra em um ambiente novo, seja um trabalho, uma negociação ou até uma relação pessoal, a maioria das pessoas quer se destacar logo nos primeiros minutos. Querem ser notadas, elogiadas, reconhecidas. Mas essa pressa em ser visto, na verdade, é um convite ao julgamento. O silêncio, ao contrário, te coloca em posição de vantagem. Ele permite que você veja o que os outros não veem, ouça o que os outros não ouvem e perceba aquilo que passa despercebido para a maioria. Lembro-me de uma época em que fui chamado para mediar uma reunião entre dois empresários poderosos que estavam à beira de uma disputa judicial. O clima era tenso e ambos começaram a falar de forma exaltada, tentando provar quem tinha razão. Permaneci em silêncio. Ouvi cada argumento, cada palavra dita com raiva, cada acusação. Quando os dois se cansaram de falar, olhei para eles e, com calma, disse poucas frases, não para confrontar, mas para direcionar o foco ao que realmente importava. O resultado foi surpreendente. Eles se calaram, e naquele instante
o poder mudou de mãos. Não porque eu tivesse falado mais, mas porque fui o único que soube usar o silêncio como uma arma de clareza. O silêncio revela um tipo de controle que o barulho não pode oferecer. Quando todos tentam dominar a conversa, aquele que domina a própria mente domina a situação. A mente que observa, em vez de reagir, enxerga padrões, intenções e fraquezas. E esse domínio não é algo que se conquista de um dia para o outro, é uma prática que exige disciplina. O impulso de falar, de se justificar, de querer parecer certo, é uma das tentações mais destrutivas para quem deseja crescer. Mas quando você aprende a segurar a língua, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a valorizar o que você diz. Cada palavra ganha peso. Cada frase é aguardada com atenção, porque o silêncio dá valor àquilo que é dito. Quando você fala menos, cria espaço para que os outros revelem mais. E nesse espaço, você aprende. Aprende sobre o comportamento humano, sobre intenções ocultas e sobre as dinâmicas invisíveis que regem as relações. É por isso que o silêncio estratégico é tão poderoso. Ele te dá informação, e informação é poder. Mas há outro aspecto ainda mais profundo nesse controle. O silêncio preserva energia. A fala excessiva, principalmente aquela que nasce da necessidade de ser aceito, consome uma parte vital da força interior. Cada vez que você se explica demais, tenta convencer demais ou se exibe demais, está, sem perceber, entregando energia que deveria estar sendo usada para construir algo. É como abrir uma represa antes que a água tenha força suficiente para gerar energia. O silêncio, ao contrário, acumula poder. Ele o transforma em alguém imprevisível, alguém que ninguém consegue medir completamente. E isso, em qualquer campo da vida, é uma vantagem gigantesca. Não se trata de esconder quem você é, mas de entender que nem tudo precisa ser mostrado. O verdadeiro poder está na escolha, em saber quando falar e, principalmente, quando calar. Há momentos em que o silêncio ensina mais do que 1000 palavras. Um olhar firme, uma pausa bem colocada, um gesto contido. Tudo isso comunica com mais autoridade do que longos discursos. Porque o silêncio, quando vem acompanhado de convicção, não deixa espaço para dúvidas. A partir do momento em que compreendi isso, minha vida mudou. Passei a observar antes de agir, a analisar antes de opinar e a escolher cuidadosamente o momento de me expressar. Percebi que quanto menos eu falava, mais atenção eu recebia. E quanto mais eu observava, mais preparado me tornava para agir com precisão. Descobri que, em qualquer interação, aquele que fala por último tem a vantagem, porque já ouviu o suficiente para entender todos os lados. Se você quer exercer liderança, conquistar respeito e ter mais controle sobre os resultados da sua vida, comece dominando o silêncio. Aprenda a suportar o desconforto das pausas, a não preencher cada segundo com palavras, a deixar que o vazio fale por você. O silêncio é o lar da sabedoria, e quem aprende a habitá-lo jamais será dominado pelo barulho do mundo. Porque no fim, não é quem fala mais alto que vence, é quem fala menos e age com mais propósito. Mahatma Gandhi sempre me impressionou, não apenas pelo que fez, mas pela forma como fez. Ele não conquistou multidões pela força da voz, mas pela profundidade do silêncio. Sua liderança não nasceu de discursos inflamados, e sim da serenidade com que sustentava cada palavra. Era um homem que compreendia o poder do espaço entre uma frase e outra, o poder do que não é dito. Ele sabia que o silêncio comunica algo que as palavras, por mais belas que sejam, jamais conseguem expressar. Quando ele falava, o mundo parava para escutar, não por medo ou obrigação, mas porque havia autoridade em sua calma. E essa autoridade vinha de uma força interior tão intensa que dispensava qualquer exibição.
Eu o vi muitas vezes em momentos de tensão, diante de homens que gritavam, discutiam, tentavam impor suas vontades pela agressividade das palavras. Gandhi, em vez de reagir, permanecia em silêncio, o semblante tranquilo, o olhar fixo, a respiração controlada. Era como se cada segundo de silêncio fosse um golpe mais poderoso do que 1000 frases. Quando finalmente decidia falar, suas palavras caíam como pedras no centro da consciência dos que o ouviam, não porque eram violentas, mas porque eram inevitavelmente verdadeiras. Essa era a sua maior arma, o domínio absoluto sobre o impulso de reagir. Gandhi me ensinou, sem precisar dizer, que o silêncio é a linguagem dos que têm domínio sobre si mesmos. Ele me fez compreender que quando você não reage à provocação, você a transforma. E esse domínio é o que separa os que apenas falam sobre princípios daqueles que os vivem. O homem que domina suas emoções e se recusa a responder ao caos com o mesmo caos alcança uma liberdade que poucos conhecem. Ele deixa de ser prisioneiro do comportamento dos outros e se torna senhor de si mesmo. Pense nisso. Em um mundo onde todos gritam para serem ouvidos, quem fala com calma e propósito se destaca naturalmente. A serenidade é rara e tudo o que é raro tem valor. Gandhi sabia disso. Sua presença, mesmo em silêncio, inspirava confiança, despertava respeito, desarmava resistências. Era como se seu controle interno fosse tão forte que contagiava o ambiente ao redor. As pessoas sentiam-se compelidas a ouvir, não por obrigação, mas por reverência. E foi justamente essa força silenciosa que derrubou impérios e mudou a história. Lembro-me de uma ocasião em que, após horas de negociações tensas, um de seus interlocutores perdeu a paciência e o atacou verbalmente, chamando-o de ingênuo, de sonhador. Gandhi manteve-se calado. O homem, irritado com o silêncio, insistiu. Por que não responde? Não tem nada a dizer? E Gandhi, então, sorriu levemente e respondeu apenas: a verdade não precisa ser defendida, apenas vivida. Essa frase tão simples desarmou completamente o adversário, porque ele entendeu naquele instante que estava diante de alguém cuja força não dependia de aprovação. O silêncio estratégico é isso. Não é fuga, é escolha. É a recusa em desperdiçar energia com o que não acrescenta nada. É o domínio da própria mente em meio à desordem. E essa habilidade não é apenas útil em política ou liderança, ela é vital em qualquer aspecto da vida. Quantas vezes destruímos uma oportunidade porque falamos antes da hora? Quantas vezes pioramos uma situação porque não conseguimos conter a necessidade de responder? Há momentos em que o silêncio é a forma mais alta de inteligência. Gandhi me mostrou que o verdadeiro poder não está na capacidade de convencer, mas na capacidade de permanecer inabalável. Ele não precisava gritar para mover corações. Bastava sua presença, sua coerência, sua calma. Ele era o exemplo vivo de que as palavras mais fortes são aquelas sustentadas pela conduta. E isso é algo que qualquer pessoa pode aplicar. Quando você fala menos e vive mais o que acredita, suas ações começam a ter uma força que nenhuma explicação consegue igualar. Eu vi esse mesmo princípio em ação em muitas pessoas que alcançaram o sucesso verdadeiro. Elas não desperdiçavam tempo tentando provar que estavam certas. Não se deixavam arrastar por discussões inúteis. Preferiam agir e deixar que os resultados falassem por elas. Porque, no fim das contas, o silêncio aliado à consistência é a combinação mais poderosa que existe. O silêncio de Gandhi não era vazio. Era cheio de convicção, de presença e de fé. Era o tipo de silêncio que nasce da certeza interior, a certeza de que a verdade não precisa ser defendida, apenas manifestada. Quando compreendi isso, entendi também que a voz mais poderosa que um homem pode ter não vem da garganta,
mas da alma. O mundo pode ignorar suas palavras, mas nunca poderá ignorar o impacto do seu exemplo. Por isso, aprendi a respeitar o poder da pausa, o valor de conter a resposta imediata, a grandeza de falar apenas quando o silêncio já cumpriu seu papel. Gandhi provou que a verdadeira força não está em vencer uma discussão, mas em vencer a si mesmo. E quando um homem vence a si mesmo, não há mais batalha a ser travada, porque ele já se tornou invencível. O verdadeiro progresso raramente é visível. Ele acontece em silêncio, longe dos olhos do mundo, nos bastidores da vida. As pessoas olham para os resultados e chamam de sorte, mas não veem as madrugadas sem sono, as tentativas falhas, as repetições diárias e o esforço constante que antecedem qualquer conquista. A maioria acredita que o sucesso é um momento, quando na verdade ele é um processo invisível, paciente e disciplinado. Eu aprendi isso durante os longos anos em que trabalhei naquilo que se tornaria a obra da minha vida. Foram quase 3 décadas de pesquisa, entrevistas e observações. Ninguém sabia ao certo o que eu estava fazendo. Muitos me achavam um sonhador. Outros diziam que eu estava perdendo tempo. Enquanto me viam sentado por horas diante da máquina de escrever, sem aplausos, sem recompensa, sem reconhecimento, o mundo ao redor seguia apressado, buscando resultados imediatos. Mas eu sabia que aquilo que é plantado em silêncio floresce de forma mais sólida. Cada dia de trabalho, cada palavra escrita, cada página revisada era uma pedra colocada na fundação de algo muito maior. A verdade é que o progresso real não é feito de grandes saltos, e sim de pequenos passos repetidos com persistência. É como uma árvore que cresce debaixo da terra antes de surgir à superfície. As raízes se fortalecem longe dos olhos, e só quando estão firmes o suficiente é que o tronco começa a aparecer. As pessoas veem o tronco e chamam de sucesso repentino, mas o que sustentou aquela árvore foram os anos de crescimento invisível. Assim acontece com todo homem que constrói algo duradouro. O reconhecimento vem depois que o esforço já foi esquecido. Eu vivi isso de forma muito pessoal. Durante anos, enviei meus manuscritos para editoras que sequer me responderam. Passei noites inteiras duvidando se o que eu fazia teria algum valor. Havia dias em que a solidão era tão grande que pensei em desistir. Mas algo dentro de mim me dizia que eu não devia parar. E foi nesse período silencioso, em que ninguém me aplaudia, que aprendi o verdadeiro significado da fé. A fé não é acreditar quando tudo dá certo. É continuar acreditando quando nada acontece. É trabalhar quando ninguém vê. É plantar quando ainda não há sinal de colheita. Quando finalmente publiquei o meu trabalho e ele alcançou o mundo, muitos disseram que foi um milagre, mas não foi. Foi o resultado inevitável de anos de esforço constante e silencioso. O que o mundo chamou de sorte foi apenas o desfecho natural de uma jornada longa e disciplinada. E isso me fez compreender algo que mudou a forma como eu via a vida. O sucesso não se revela no momento em que ele aparece, mas no momento em que você decide continuar mesmo quando ninguém acredita. Há uma força misteriosa naquilo que é feito sem testemunhas. Quando você trabalha em silêncio, você não precisa provar nada a ninguém. A única aprovação que busca é a da sua própria consciência. E isso é libertador, porque o barulho da dúvida alheia desaparece e o que resta é o som do seu próprio progresso. Aquele som quase imperceptível de alguém que a cada dia avança um pouco mais. Muitos acreditam que precisam ser vistos para serem valorizados. Mas a verdade é o oposto. O valor nasce quando você é capaz de agir sem precisar de reconhecimento. Quando você se acostuma a trabalhar mesmo sem aplausos, desenvolve uma resistência que o torna inabalável. Porque o mundo pode não ver o seu esforço agora, mas o tempo verá. E o tempo, ao contrário das pessoas, é um juiz justo.
Ele sempre entrega o que é merecido àqueles que persistem. Lembro-me de observar homens como Henry Ford e Thomas Edison durante minhas pesquisas. Ambos foram ignorados, ridicularizados e até rejeitados inúmeras vezes. Edison chegou a ser chamado de fracassado por tentar milhares de vezes criar algo que o mundo considerava impossível. Mas o que as pessoas não viam era que, enquanto o criticavam, ele continuava trabalhando, em silêncio, pacientemente, um dia de cada vez. Quando finalmente teve sucesso, todos correram para aplaudir, esquecendo-se de que aquele triunfo nasceu de anos de fracassos discretos e silenciosos. O mesmo acontece com qualquer um que decide construir algo grande. O progresso verdadeiro não faz barulho. Ele não precisa anunciar cada passo, nem se justificar para ninguém. E é por isso que tantos desistem, porque confundem a ausência de aplausos com a ausência de avanço. Mas o progresso é como a respiração. Acontece de forma tão constante e silenciosa que só se nota quando cessa. É nos dias comuns, aparentemente insignificantes, que o destino está sendo moldado. O sucesso não nasce de eventos extraordinários, mas da soma de ações simples repetidas com paciência e disciplina. Cada decisão, cada hábito, cada escolha silenciosa contribui para o resultado final. E quando o momento certo chega, quando o fruto amadurece, parece que tudo aconteceu de repente. Mas você sabe que não foi assim. Por isso, aprendi a respeitar o silêncio do trabalho diário. Ele é o verdadeiro campo de treinamento da alma. É nele que a fé é forjada, que a paciência é lapidada e que o caráter é construído. As pessoas podem duvidar de você, o mundo pode ignorar seu esforço, mas o tempo sempre recompensa o que é feito com constância. Trabalhe em silêncio, mesmo quando parecer inútil. Continue, mesmo quando nada acontece, porque cada dia de esforço invisível está construindo o alicerce do que, um dia, o mundo chamará de milagre. E quando esse dia chegar, quando os resultados finalmente aparecerem, você não sentirá necessidade de gritar, de explicar, de se justificar, porque o barulho do sucesso é passageiro. Mas o silêncio do trabalho verdadeiro ecoa por toda a vida. O homem que se apressa em falar quase sempre se apressa também em decidir. E por isso erra mais do que acerta. A pressa é inimiga da sabedoria. Quando falamos sem pensar, tomamos decisões baseadas em emoção, não em razão. E uma decisão nascida da emoção é como um navio sem leme. Pode até se mover rapidamente, mas sem direção alguma. Eu aprendi que toda palavra precipitada é uma semente de arrependimento. E todo silêncio ponderado é uma semente de poder. Há momentos em que uma pausa vale mais do que 1000 justificativas. E é nessa pausa que o verdadeiro discernimento nasce. Durante minhas entrevistas com grandes homens de sucesso, notei que todos compartilhavam um traço em comum: a capacidade de pensar antes de falar e de observar antes de agir. Andrew Carnegie, por exemplo, costumava ouvir longamente seus colaboradores antes de dar qualquer resposta. Ele dizia que enquanto os outros falavam, ele trabalhava para entender as intenções, as falhas de lógica e, principalmente, o que estava sendo dito nas entrelinhas. Quando finalmente se pronunciava, suas palavras vinham como uma sentença, curtas, firmes e impossíveis de contestar. Essa habilidade de ouvir mais e falar menos foi um dos segredos que o transformou em um dos homens mais ricos do mundo. O oposto disso é o impulso de querer responder a tudo. Quantas vezes você já se sentiu obrigado a explicar algo que não precisava de explicação? Quantas vezes reagiu com pressa e depois se arrependeu por ter dito o que não devia? Isso acontece porque o ser humano teme o silêncio. Ele sente necessidade de preencher o vazio com palavras, como se o silêncio fosse um sinal de fraqueza. Mas o silêncio, na verdade,
é o berço do controle emocional. Ele é o intervalo sagrado entre o estímulo e a resposta. O espaço onde você decide se vai agir com sabedoria ou com impulsividade. Eu mesmo já paguei o preço de falar antes da hora. Recordo-me de uma ocasião em que estava prestes a publicar um de meus manuscritos e, por impaciência, compartilhei minhas ideias com pessoas erradas. Algumas zombaram, outras tentaram desanimar-me. Suas palavras me atingiram profundamente e, por um instante, duvidei do meu próprio trabalho. Aquela experiência me ensinou uma lição que jamais esqueci. Há ideias que precisam amadurecer no silêncio, protegidas do julgamento alheio. O barulho das opiniões externas pode sufocar uma visão que ainda está nascendo. Desde então, aprendi a guardar para mim aquilo que ainda está em construção e só mostrar ao mundo o que já está pronto para resistir à crítica. O silêncio é, portanto, o escudo das grandes ideias. É nele que você reflete, analisa, corrige o rumo e encontra clareza. Quando você fala demais, dispersa energia. Quando fala no momento certo, concentra poder. As palavras ditas com calma e convicção atravessam qualquer barreira, porque vêm acompanhadas de autoridade. A autoridade é essa que não nasce da voz alta, mas da mente tranquila. Há uma diferença entre quem fala para se defender e quem fala para ensinar. O primeiro tenta provar o próprio valor, o segundo já o conhece. O homem que precisa se justificar o tempo todo revela sua insegurança, enquanto o homem que permanece em silêncio diante de uma provocação revela seu domínio. A força interior é medida pela capacidade de não reagir quando o orgulho é desafiado. E esse controle é o que separa os grandes líderes dos homens comuns. Pense em Abraham Lincoln, por exemplo. Durante a Guerra Civil, ele foi constantemente criticado, insultado e até ridicularizado. Muitos o acusavam de indecisão por não responder às ofensas. Mas o que poucos compreendiam é que Lincoln não perdia tempo com reações inúteis. Ele sabia que cada palavra deveria servir a um propósito maior. Quando finalmente falava, o impacto era devastador. Não porque gritava, mas porque dizia o necessário e nada mais. E foi essa capacidade de guardar silêncio sob pressão que o tornou um dos líderes mais respeitados da história. A paciência para ouvir e a sabedoria para falar são virtudes raras, mas podem ser desenvolvidas. Basta observar mais e reagir menos. Experimente isso. Durante os próximos 7 dias, pratique o silêncio intencional. Antes de responder a qualquer provocação, antes de opinar em qualquer discussão, espere alguns segundos. Respire, observe e pergunte-se: minhas palavras vão resolver ou apenas alimentar o problema? Esse simples hábito pode transformar completamente sua forma de se relacionar com o mundo. Você perceberá que quanto mais aprende a esperar, mais domínio ganha sobre si mesmo. E quanto mais domínio tem sobre si, mais domínio tem sobre a vida. Os homens que conquistaram o topo não chegaram lá falando muito. Chegaram porque aprenderam a dominar o tempo entre o impulso e a ação. Eles falavam menos, mas cada palavra era um comando. A palavra do homem controlado é como uma moeda rara. Tem valor porque é escassa. E quanto mais rara é sua fala, mais as pessoas prestam atenção quando você decide usá-la. Por isso, nunca subestime o poder do silêncio. Ele não é ausência de voz, é presença de consciência. É a arte de responder com sabedoria quando o mundo espera ruído. O silêncio não é o oposto da comunicação. Ele é a parte mais elevada dela. E quando você o domina, percebe que não precisa provar nada a ninguém. Porque quem age com propósito não precisa falar muito. Suas atitudes se encarregam de dizer tudo. Chega um momento em que é impossível continuar se enganando com palavras.
As pessoas dizem que vão mudar, que vão começar, que vão fazer, mas os dias passam e nada acontece. O tempo não espera. Ele apenas observa, em silêncio, quem fala demais e age de menos. A vida é impiedosa com os indecisos. Ela não recompensa promessas, só ações. Eu percebi ao longo dos anos que enquanto muitos desperdiçam energia planejando o momento perfeito, outros simplesmente dão o primeiro passo e descobrem o caminho caminhando. E é sempre esse segundo grupo que chega mais longe. Falar dá conforto, dá a sensação de que algo está sendo feito, quando na verdade nada mudou. É como riscar um fósforo e acreditar que acendeu uma fogueira. As palavras têm o poder de acender a chama da intenção, mas só a ação mantém o fogo aceso. Quantas pessoas você já viu declarar grandes metas no início de um ano e desistir antes do primeiro obstáculo? A diferença nunca está no talento, mas na disposição de agir. O que separa o homem comum daquele que realiza é a capacidade de agir mesmo quando não há motivação, mesmo quando ninguém está vendo. Eu aprendi isso nos meus dias mais difíceis, quando não havia plateia, nem aplausos, nem segurança alguma. Lembro-me de escrever por horas à luz de uma lamparina, sem saber se aquelas palavras algum dia teriam valor. Havia incerteza, havia medo, mas havia também um compromisso silencioso comigo mesmo, o de continuar. Esse compromisso é o que transforma intenções em resultados. Quando você decide agir apesar das dúvidas, o universo começa a se mover ao seu favor. Muitos confundem planejamento com progresso. Passam a vida elaborando ideias brilhantes, mas nunca a executam. Ficam presas na fase da fala, sempre quase começando, sempre esperando o momento ideal. Mas o momento ideal não existe. Ele precisa ser criado pela ação. Aquele que age descobre que o caminho se revela passo a passo, como se a estrada só surgisse para quem decide caminhar. Eu vi homens de talento fracassarem por falarem demais. Divulgavam seus planos antes da hora, buscando aprovação, e acabavam desanimando antes mesmo de começar. Vi também homens simples, discretos, que não contavam nada a ninguém, apenas faziam. Quando os resultados vieram, pareciam milagres, mas eram apenas o fruto do trabalho silencioso. Andrew Carnegie dizia que o homem que trabalha em silêncio e age com propósito jamais precisa se justificar. Ele estava certo. O mundo pode duvidar do que você diz, mas nunca pode negar o que você faz. O silêncio, nesse sentido, é o aliado da ação. Quando você age sem anunciar, protege sua energia, evita distrações e mantém o foco. Cada palavra não dita se transforma em força concentrada. As pessoas que mais avançam são aquelas que não desperdiçam tempo explicando, apenas executam. Enquanto os outros discutem o que fariam, elas já estão fazendo. E é aí que reside a verdadeira força, em transformar pensamento em movimento, em usar o silêncio como ferramenta, não como omissão, porque o silêncio não é passividade, é estratégia. Ele guarda o poder da surpresa, o impacto do inesperado. Quando você se move em silêncio, o mundo não consegue prever seus passos. Ele apenas acorda um dia e se depara com o resultado. Não é o discurso que muda o destino de um homem, mas o gesto repetido, dia após dia, mesmo quando ninguém percebe. O progresso é feito de ações pequenas, constantes e muitas vezes invisíveis. É isso que constrói um império interior. O homem que fala menos e age mais começa a perceber que sua vida muda não porque ele diz que vai mudar, mas porque, em silêncio, ele já começou a fazer diferente. Se algo do que eu disse hoje fez sentido para você, então há alguém próximo que também precisa ouvir isso. Talvez um amigo que fala muito sobre mudar, mas ainda não deu o primeiro passo. Talvez alguém que só precise de um empurrão para começar a agir. Envie este vídeo para essa pessoa.
pode ser exatamente o que ela precisa para despertar. Agradeço por ter ficado comigo até aqui. E lembre-se, a transformação começa no silêncio das suas ações. Eu te espero no próximo vídeo.